Salmos capítulo 8, no verso de número 5. Salmos 8, 5. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Amém, queridos? Você pode repetir comigo? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Meu Deus e meu Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor, revelada pelas nossas vidas nesta noite. E eu peço, Senhor, que nos abençoe para ministrar e abençoa também as pessoas para entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Criados para a honra é o tema que Deus nos deu para esta santa ceia. Criados para a honra. O que é isso, pastor? É o que a Bíblia nos fala no Salmos capítulo 8, no verso de número 5. Você foi criado para ser honrado. Você foi criado para ser valorizado. Amém, queridos? Você foi criado para ser reconhecido. Deus te criou para isso. E eu posso nesta noite fazer uma colocação para você, como eu fiz pela manhã. Qual o pai e a mãe que, ao ver nascer o seu filho, cuida dele como normalmente o pai e a mãe cuidam, acompanha os primeiros passos, primeiros dias de aula, vê ele se transformar num adolescente, num jovem, e deseja que aos 20 anos ele seja um mendigo. Nem um pai, nem uma mãe em sã consciência deseja isso. Nem um pai, nem uma mãe em sã consciência, ele deseja que o seu filho, na fase adulta, vá morar debaixo do viaduto, ou que vá para um presídio, ou que seja um doente mental, ou que tenha uma doença e esteja em um leito de hospital. Não! O pai, a mãe, deseja que o seu filho seja um homem ou uma mulher bem-sucedidos. Amém, queridos? Isso é verdade ou não é? Imagina Deus, o Criador de todo o universo. Ele quer e deseja que eu e você, na qualidade de filhos, sejamos bem-sucedidos. E eu quero dizer para você, querido, que quando o liderado perde o respeito pelo líder, ele se torna inútil para si mesmo. O que é isso, pastor? Isso significa que quando você perde o respeito por quem está acima de você, você se torna inútil para você mesmo. Isso quer dizer que se eu perder o respeito para com o pastor Antônio Genaro, para com o pastor Mário de Oliveira, que são os meus líderes hoje na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu me torno inútil para mim mesmo. Não para o pastor Mário, não para o pastor Antônio, mas eu me torno inútil para mim mesmo, porque eu perdi o respeito. Então a honra, a glória que Deus tem para os seus filhos são para quem honra. Amém, queridos? Então quem honra é honrado. Quem desonra, automaticamente ele é desonrado. Isso é a lei da semeadura. E eu quero dizer para você, querido, que honrando ou sendo honrado, uma mudança será produzida. Que mudança vai acontecer se você honrar? Uma mudança de vida, de honra, de coisas positivas. Amém, queridos? Se você não honrar, uma mudança de coisas negativas, de fracassos, de derrotas. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós aprendemos a honrar, coisas tremendas acontecem, portas se abrem. Todo sucesso no universo está ligado à honra, e todo fracasso está ligado à desonra. Quem honra, sucesso. Quem desonra, fracasso. A palavra de Deus, ela vem nos relatando e declarando isso de uma forma muito especial. Nós precisamos entender, e entendendo isso, nós vamos compreender que a honra nos tira de lugares que ontem nós éramos humilhados
considerávamos pessoas fracassadas e nos coloca em lugar de destaque, lugar de reconhecimento, onde as pessoas nos reconhecem. Amém, queridos? As pessoas vão nos reconhecer, porque Deus tem interesse. Por que então que alguns de nós não temos o reconhecimento? Por que algumas pessoas, elas não são honradas? Simplesmente porque elas desonram. Vou citar para você o exemplo de pelo menos uma pessoa na Bíblia. O filho pródigo. Qual foi o dia que o pai do filho pródigo quis que ele vivesse naquela situação de fracasso? Nunca. A Bíblia relata que aquele pai chegava à porta da sua casa e olhava enquanto seus olhos conseguiam ver, procurando o seu filho todos os dias. Ele tinha esperança de que um dia o seu filho voltasse. Amém, queridos? E o dia que seu filho voltou, ele honrou seu filho, colocou um anel de ouro na sua mão, colocou roupas novas de linho fino no seu corpo, mandou os empregados matarem um animal e fazer uma grande festa e honrou o seu filho. Amém, queridos? Mesmo aquele filho estando distante. O que eu quero dizer isso? O seu Deus, o meu Deus, Ele quer nos honrar e nos dar coisas grandes. Mesmo que em algum momento de nossa vida nós possamos ter nos afastado do plano original de Deus, Deus quer nos capacitar e nos colocar em uma outra dimensão, numa dimensão da honra, numa dimensão de vitória. Queridos, nem o filho foi criado para a desonra, nem o filho foi criado para ser humilhado, nem o filho foi criado para ser derrotado. Nem o pai cria um filho pensando que ele será um fracassado. Todos os pais criam um filho para ele ser vitorioso. Amém, queridos? Para ser um homem, uma mulher de vitória. Então quero dizer para você, queridos, que nós, criados para a honra, precisamos honrar. O discípulo que aprende a honrar ao seu discipulador não terá limites para o seu crescimento. Você pode ter certeza, querido. Quando eu honrei o meu primeiro pastor, o primeiro pastor que eu tive na minha vida aqui na terra, que me batizou, me levou às águas do batismo, esse pastor, quando eu me transferi da igreja dele, porque eu mudei de Contagem para o Vale do Jatobá, eu não sabia o que ele tinha feito, mas 5 anos depois eu descobri o que ele fez. Um dia ele foi na minha casa, saiu de Contagem e veio na minha casa tomar um café aqui no Vale do Jatobá. E nessa vinda aqui ele foi lá na igreja e me encheu de elogios, falou um monte de coisa boa, até exagerou a meu respeito para o pastor Antônio Carlos no Vale do Jatobá. 5 anos depois eu descobri isso. No dia que o pastor Antônio Carlos foi transferido para Valadares, ele me colocou na frente dele assim e falou assim: Manuel, pastor, citou o nome, já é falecido, infelizmente morreu em um acidente, pastor que me batizou, ele dizendo: pastor João Lourenço esteve aqui e falou muito a seu respeito naqueles dias que você veio, e disse muita coisa a seu respeito, e tudo que ele disse cumpriu-se na sua vida. Eu estou indo embora, ele falando, estava transferido para o governador Valadares, e ele falou: você tem ministério, assuma o ministério, não tenha medo. Isso foi em janeiro de 1900, eu não tinha nem nascido ainda, 1993, é a porção de Deus. Janeiro de 1993. Naquele dia eu entendi o projeto de Deus na minha vida, o plano de Deus, e eu fui tremendamente honrado. Sabe por quê? Porque eu honrei o pastor que me batizou, eu honrei aquele que foi líder sobre a minha vida. Fiquei trabalhando 13 anos com o pastor Hélio, sempre honrando o pastor Hélio, sempre honrando, e eu sempre honro o pastor Hélio. Ontem mesmo eu estive com ele. Todas as oportunidades que eu tenho para estar com o pastor Hélio, eu estou, porque eu amo o pastor Hélio, respeito o pastor Hélio, eu honro o pastor Hélio onde ele estiver.
E se eu estou aqui pastoreando você hoje, o pastor Hélio é responsável por isso, porque foi ele que me colocou aqui, e hoje nós estamos no mesmo nível, ele é superintendente, eu também sou, e eu continuo honrando e respeitando o pastor Hélio. Isso chama honra, amém, queridos? Eu preciso honrar ao pastor Mário de Oliveira, eu preciso honrar essas pessoas, queridos, que tanto têm feito por mim e me abençoado. Agora, uma pessoa que desonra o seu pastor, uma pessoa que fala mal do seu pastor, uma pessoa que fala mal do seu líder, essa pessoa está plantando maldição para ela mesma, querido. O discípulo que honra o seu discipulador não terá limites para o seu crescimento. No entanto, queridos, nesses dias, nós temos visto muita desonra, muitas pessoas falando mal do líder, muitas pessoas falando mal do pastor, muitas pessoas criticando, falando que não precisa. Não caia nessa, querido, não caia nessa laçada do inimigo aqui, ó. Comigo ninguém fala mal de Mário de Oliveira nem de Antônio Genaro, porque eu não deixo. Se começar a falar, primeiro, eu vou falar que ele está errado. Segundo, vou sair de perto, porque não vou comungar com aquilo que eu sei que é erro. Então, queridos, honre. Da mesma forma, honre seu pai, honre a sua mãe, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na face da terra. Marido, honre sua esposa, nunca fale mal da sua esposa. Esposa, honra o seu marido, nunca fale mal do seu marido. A sua amiga estiver falando mal do marido dela, você diz assim: pois o meu, ó, é macho mesmo, ó. Pode ser que ela esteja lá, um abraço dele, não, mas honra ele. Esse é macho. Eu casei com homem. Só sua esposa fala: meu marido é preguiçoso, ele não gosta de levantar cedo, não. Aí você valoriza um pouco e fala: pois o meu levanta cedo, o meu faz café para mim, o meu faz, ele me ajuda. E de vez em quando você dá uma profetizada, amém, mulher? Mas não aceite que alguém fale do marido perto de você. Da mesma forma, nós, os homens, se alguém começar a falar mal de esposa, perto de mim, eu sempre valorizo. De vez em quando eu dou umas pegadas lá caloura, mas com os outros, essa é ela, é a melhor comida do mundo, é ela que faz. Quem passa a melhor camisa do mundo é a minha esposa, porque é ela que passa a minha. Ela que lá é a melhor lavadeira, não lavadeira profissional para ganhar dinheiro, mas porque quando eu casei, eu instruí e ensinei ela da forma que eu achava que deveria ser uma esposa, e assim ela tem cumprido o seu papel muito mais do que eu mereço, para dizer a verdade. Nunca desonre uma pessoa que está acima de você, nunca desonre o seu patrão, nunca desonre uma pessoa que está acima de você, porque se você fizer isso, querido, você vai estar arrumando problema para você mesmo. Respeite, a Bíblia diz que quem trabalha, trabalha como se fosse para o Senhor, amém, queridos? Se é funcionário, trabalhe como se fosse para o Senhor. Recebeu o seu contra-cheque? Graças a Deus, está aqui o meu salário, que vai me sustentar 30 dias, glória a Deus, seu salário vai produzir mais, porque você está honrando, amém, queridos? Talvez não seja o salário do seu sonho, mas você vai chegar lá em nome de Jesus, amém, queridos? Nesses dias que estamos vivendo, nós estamos recebendo uma nova chave. Que chave é essa? A chave da honra, amém, queridos? Que ó, se você começar a honrar, as portas se abrirão sobre a sua vida. Se você começar a honrar, as pessoas vão te respeitar mais. Se você começar a honrar, as pessoas vão te reconhecer mais. A honra faz com que as pessoas avancem mais rápido. A honra, querido, é um estimulante. Com a honra você entra e sai de qualquer lugar, amém, queridos? Você entra e sai em qualquer lugar sem nenhum tipo de problema. Queridos, aquele filho pródigo, ele saiu, ele pisou na bola, ele teve que comer o pão que o diabo amassou, como diz na gíria popular. Ele teve desejo de comer comida de porcos.
A Bíblia não diz que ele comeu, a Bíblia diz que ele teve desejo de comer a comida dos porcos. Porque na verdade ele só comeu depois que os porcos comiam. Mas o desejo dele era comer aquela comida de primeira, quando se coloca. Quando fala-se bolotas, refere-se a uma comida tipo uma ração, fosse uma ração hoje. Então ele desejava comer aquela ração, não podia comer. Ele só podia comer depois que os porcos comiam, porque o seu patrão não permitia. Mas um dia ele reconheceu, voltou e falou assim: eu hoje reconheço o meu erro e eu quero ser apenas o empregado do meu pai, para me ter comida. E a Bíblia diz que quando ele volta, aquele pai que todos os dias olhava, quem sabe o meu filho hoje apareça, quem sabe hoje o meu filho apareça. Naquele dia ele viu um vulto muito longe. Aquele vulto foi melhorando, aquele vulto foi transformando-se numa pessoa, e aquele pai: é o meu filho, é o meu filho. Assim é Deus com todos nós. Amém, queridos? Quando nós honramos, Deus prepara o melhor banquete para nós. Deus prepara o melhor. O que é melhor? O melhor que é melhor para você, irmão. Porque o melhor para mim pode ser melhor para você. O melhor para você Deus prepara, porque você tem honrado. Eu conheço pessoas, irmãos, que não têm muitas habilidades, não têm muito conhecimento, mas crescem, sabe por quê? Porque sabem honrar. Conheço pessoas que têm terceiro, quarto ano de grupo e ganham 6, 7 mil reais por mês. Em contrapartida, eu conheço pessoas com diploma de curso superior que estão comendo as custas de papai e mamãe há uns 60 anos e não trabalham. Por quê? Porque não sabem honrar. Conheço pessoas com muitas habilidades, com muito conhecimento, com currículos vastos, mas que não têm honra, porque ele não soube honrar o seu pai, não soube honrar a sua mãe. Nós precisamos entender isso, querido. Pessoas com muitas habilidades, mas que não crescem, que não desenvolvem, que não conseguem se transformar naquilo que Deus tem para ele. Essas pessoas não aprendem a honrar, não aprenderam a honrar e não querem aprender. Quer dizer para você, querido, na qualidade de líder, guarde a unção de Deus na sua vida. Amém, querido? Guarde a unção de Deus na sua vida. Você está fazendo louvor? Guarde a unção do louvor na sua vida. Se é um pastor auxiliar, guarde a unção de pastor auxiliar na sua vida. Ontem nós ouvimos uma grande mensagem, 2 grandes mensagens, mas uma delas, o pastor falou assim: eu descobri que Deus me chamou para ser auxiliar. Ser auxiliar não é desonra, não, querido. Ser auxiliar é honra. Se você tratar o seu superior com honra, você será honrado na qualidade de auxiliar e poderá viver o resto da sua vida sendo auxiliar e sendo honrado. Amém, queridos? Ser servente de pedreiro não é desonra, não. Se todo mundo fosse engenheiro, onde estariam os ajudantes dos pedreiros? Se todo mundo fosse médico, onde estariam as enfermeiras? Se todo mundo fosse enfermeira, onde estariam as técnicas, os técnicos? Se todo mundo fosse porteiro, onde estariam os faxineiros? Todo mundo pode ser honrado naquilo que Deus escolheu e colocou você para fazer, querido. Vamos preservar nossos relacionamentos. Preserve o seu relacionamento. Eu falei hoje para aquele casal que nós estamos discipulando lá no Vista Alegre. Aliás, estavam aqui de manhã hoje, no batismo, dizendo para eles que o meu segredo não é ser um grande pastor. O meu segredo não é pregar mensagens miraculosas. O meu segredo chama-se relacionamento. Relacione-se bem com as pessoas. Porque se seu liderado perder o respeito por você, o seu liderado vai se tornar inútil. Mas muitas vezes, culpa do liderado perder o respeito ao próprio líder. Então o líder, ele tem que respeitar quem está em cima, mas também tem que respeitar quem está embaixo. Porque se você está numa posiçãozinha assim, você resolve pisar nas pessoas, você prejudica as pessoas. Então honre quem está em cima, respeite quem está embaixo. Não permita que o seu liderado
se torne um problema para você. O abençoe em nome de Jesus. Não permita que essa pessoa que está também sendo liderada por você se torne inútil, não, querido. A honra nos leva a conquistas, a honra abre portas. A honra, querido, nos faz avançar velozmente. Podemos chegar muito mais rápido em determinados pontos da nossa vida. Eu já tive oportunidades na minha vida, meu irmão, que eu jamais imaginei ter. Jamais imaginei. Há 12, 13 anos atrás, eu fui convidado para orar na casa de um deputado. Nunca tinha visto ele antes. Quando eu cheguei lá, recebido por aquele deputado de forma tão especial, porque ele estava precisando de uma oração. Eu cheguei lá, estava através de uma pessoa que era empregada na casa dele, e ela falando bem de mim. Um dia ele disse: traz seu pastor aqui, para ele orar por mim, estou atravessando os problemas aí, traz ele aqui. Quantas vezes, irmãos, nós somos honrados, colocados em lugares altos, mas nós, às vezes, por estar em algum lugar, a gente acha que pode pisar. Não contribua para ninguém perder aquilo que tem. Honre quem está acima de você, respeite quem está abaixo. Quero dizer para você, querido, que as maiores igrejas do mundo hoje, elas são pastoreadas por mais de 20 anos na sequência pelo mesmo pastor. As megas igrejas hoje são igrejas pastoreadas pelo mesmo pastor por 15, 20, 30 e até mais. E muitas dessas igrejas, quem assume o pastorado depois daquele pastor de Vitória é a sua família. Como a maior igreja do mundo hoje, pastoreada, ela tem mais ou menos 1 milhão de membros. A igreja do Boian Chu hoje é pastoreada pelo David Chu, que é filho dele, a maior igreja do mundo. Vamos olhar aqui pertinho de nós, igreja do Vale de Jatobá, pastor Hélio, 20 anos de pastoreio. Olha a igreja do Batista do Tirol, pastor Dalci, quantos anos o pastor está lá? Só que tem um pequeno detalhe, querido. Presta atenção nisso. Às vezes o pastor, ele está fazendo uma grande igreja, ele está adquirindo respeito, e muitas vezes, esse mesmo pastor, que é bênção, às vezes ele começa a misturar amizades com o ministério. Às vezes ele começa a misturar os compromissos da igreja com pessoas boazinhas dentro da igreja. O líder, ele tem que ter a sua posição. Ele tem que saber onde se colocar, ser amigo de todo mundo, mas saber também que amigo é amigo, ministério é ministério, compromisso é compromisso, amizade é amizade. Então, queridos, nós precisamos entender aqui a Igreja de Independência, nós estamos num processo de crescimento. É um processo. Eu disse aqui quando eu cheguei há 8 anos atrás, que eu vim aqui para ficar, e se Deus permitir eu vou ficar 10, 20, 15, se Deus permitir eu aposento aqui. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida, porque eu sei disso. Um dos melhores livros que eu já li está ali na minha cabeceira, não sai do meu escritório. Esse escritor, ele diz, e eu já li ele tem mais de 15 anos, tá, irmãos? Eu continuo lendo até hoje, porque coisa boa você tem que ler 10 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Você tem 20 anos, você toma banho. Você vai parar de tomar banho? Não, você toma banho porque tomar banho é bom. Você para de comer? Ué. Mas você foi na casa ontem, eu vou passar hoje de novo? Mas você comeu ontem? Comi hoje, comi. Então tem que passar pano na casa de novo. Eu paguei conta de semente semana passada, mas mês que vem tem que pagar de novo. Amém, queridos? Coisa boa. Então, livros bons é para você guardar de cabeceira. Guarda, leia, releia. O dia que Deus mandar você pegar de novo, vai lá e pega. Então, às vezes o pastor está na igreja 20 anos, 30 anos, as pessoas começam a perder o respeito pelo pastor. De manhã, as minhas 3 filhas estavam aqui, meu genro estava aqui, e minha esposa pegou o finalzinho. Aí eu ainda disse algo acerca de respeito. E disse que certo dia minha filha, que estava me ouvindo, hoje é uma mulher casada, ela perguntou para mim por que eu exigi
exigia que ela pedia bênção à minha mãe e não exigia que ela desse bênção para mim. Eu falei, porque sua avó tem uma tradição, uma cultura de que se não der bênção é falta de respeito. Para mim, dar bênção não é falta de respeito, porque falta de respeito é você me trair, falta de respeito é você me enganar, falta de respeito é um dia você mentir para mim. Então você não precisa dar bênção, papai, todos os dias, bênção, mamãe, todos os dias. Sim, senhor, não, senhor. Você tem que me respeitar em todos os momentos da minha vida. Já tem mais de 20 anos que eu falei isso com ela. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje ela é casada, mas ela continua me dando ao respeito e continua estando do meu lado em todos os momentos da minha vida. Amém, queridos? Então honre as pessoas. Honre seu pai, honre sua mãe. Fuja, meu irmão, minha irmã, dessa porcaria de vida moderna aí. Para de xingar seu pai, para de xingar sua mãe, para de desrespeitar seu pastor, de desrespeitar sua pastora. Aqui, ó, para mim, respeito não é me chamar de pastor, não. Por mim, você pode me chamar de Manuel quantas vezes você quiser. Isso não é falta de respeito. Falta de respeito é você falar mal de mim. Falta de respeito é você me desonrar. Falta de respeito é você aceitar que uma pessoa fale mal de mim sem me conhecer. Alguém está falando mal de mim? Você conhece o pastor Manel? Você já foi na casa dele? Você já comeu um quilo de sal com ele? Isso é honra. Amém, queridos? É honra. Honre as pessoas que estão do seu lado. Seu marido pode ter um defeito, tiver, mas é seu marido. Sua esposa pode ter um defeito, tiver, mas é seu. É esse que Deus colocou do seu lado. Seu patrão pode ter um defeito que tiver. Eu falo das minhas filhas, não tem emprego bom, tem funcionário bom. Não existe patrão bom. Todo patrão defende a empresa. Se você quiser ser bem sucedido, seja um bom funcionário, seja um bom empregado, honre seu patrão, honre aqueles que estão acima de você, honre seu encarregado e deixa Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Amém, queridos? Eu quero orar nesta noite e antes dessa oração repetir o que está escrito em Salmos 8:5. Nós já lemos. Deus te criou para ser honrado. E Deus te criou para viver em glória. Deus te criou pouco menor do que Ele. Deus, na sua infinita criação, no seu infinito poder, Ele cria o homem um pouquinho menor do que Ele. Assim como o pai tem um desejo que o seu filho pareça com ele. Ou estou falando mentira? Assim como a mãe tem um desejo que a sua filha se pareça com ela. Deus fez você e Ele tem um desejo que você pareça com Ele. Por isso está escrito aí, um pouco menor do que Deus o fizesse. De honra e glória o coroaste. E eu quero dizer para você, querido, o único interessado que você viva na desonra é Satanás. O único interessado que você viva na miséria, na desgraça, no fracasso, chama-se Satanás. O único interessado é aquele que anda em desonra. Satanás, ele anda no princípio da desonra e quer levar as pessoas para viver na desonra. O homem era rei da terra. Rei da terra, pastor? Sim. Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse: está aí tudo, é só você cuidar e proteger. Isso é o rei da terra. Já chegou lá com sutileza e tirou do homem o poder de ser o rei da terra. Mentiu para o homem, mentiu para o ser humano. Agora nós temos que resgatar a honra, meu irmão. Resgatar a honra, meu irmão. Olha aqui, ó, tem pessoas que têm vergonha de honrar. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que pastor Marcos de Oliveira é meu pastor, que pastor Antônio Genário é meu pastor, que pastor Wellington é meu pastor. Não tenho vergonha nenhuma de dizer para você que a pastora Janice é a minha pastora. O Jonas e o Davi, eu os respeito como respeito as minhas filhas. O Jonas acabou de ter uma filhinha agora, filho do pastor Wellington. É com amor, com carinho que o pastor Wellington chegou para mim na semana que nasceu e com todo orgulho assim de vô, que Deus me permita chegar lá, me mostrando as fotos assim, ó,
de uma nova geração dele. Então, querido, honre as pessoas, em nome de Jesus. Outro dia encontrei com o Jonas, ali no salão. Eu corto o cabelo no mesmo lugar que ele corta, o pastor Hélio corta. Com a alegria que o Jonas fala, ele chega com respeito por mim. E ele não precisaria disso. O Davi, da mesma forma, são filhos do pastor Hélio. Agora, por quê? Porque eles me honram pelo relacionamento que eu tenho com o pai deles, com a mãe deles. Amém, queridos? Se você honrar, você será honrado. Mas diabo, Satanás, ele não quer que você honre ninguém. Sabe por quê? Porque ele não quer que você seja honrado. Ele quer que você viva no fracasso, na derrota, na mendigância. O homem honrado, ele fica bem. A mulher honrada, ela fica bem. O líder honrado fica bem. O funcionário honrado fica bem. O discípulo que honra, ele fica bem. A ovelha, quando honra, fica bem. O pastor que honra, fica bem. Todas as pessoas que honram, queridos, elas ficam bem. A honra se move no planeta e está esperando que você a pegue e fale assim: eu tomo posse da honra, eu vou honrar. É fruto, é desejo, é projeto de Deus que o homem honre e que o homem seja honrado. Faça isso, querido, em nome de Jesus. A honra e a glória estão se movendo, mas quando você quebra o princípio da honra, o que move é o princípio da desonra. Você pode ter certeza, querido. Se você quebrar o princípio, se você gritar com seu pai, você quebrou o princípio da honra. Se você gritar com a sua mãe, você quebrou o princípio da honra. Se você fala uma coisa ofendendo ao seu superior, ao seu encarregado, ao supervisor, da forma que é conhecido lá no seu emprego, você está quebrando o princípio da honra, querido. É certo que a honra tem uma recompensa, mas é certo também que a desonra tem uma recompensa. Infelizmente hoje o que impera é o princípio da desonra. É o princípio de o filho querer falar mal da mãe, o filho querer falar mal do pai, a ovelha querer falar mal do seu pastor, o liderado querer falar mal do seu líder. Não desmereça quem está com você. O homem incapaz de reconhecer seus erros e mudar, um dia será sufocado pelos seus próprios erros. O ser humano incapaz de reconhecer seus erros, um dia ele vai ser sufocado pelos seus próprios erros.